Os irmãos podem se assentar. Essa manhã é uma manhã alegre, feliz, especial, porque vamos administrar um dos nossos sacramentos, o batismo infantil. E ocasiões como essa são importantes para refletirmos a maneira como fomos chamados para vivermos enquanto povo de Deus, o povo da aliança, e a responsabilidade de ensinarmos a lei de Deus às próximas gerações. O tema da mensagem dessa manhã é legado à próxima geração, e o salmo é o salmo de número 78, na parte introdutória desse salmo, versos 1 a 8, primeiro verso até o 8º verso. Então abra sua Bíblia, salmo de número 78, leremos os primeiros versos, que é a introdução desse salmo-sermão, salmo de Asaf, a parte do salmo 119, o maior salmo das Escrituras. 72 versículos para tratar de um tema importante, o legado que devemos dar ou deixar à próxima geração. Salmo de número 78, versos 1 a 8, por gentileza, acompanhe com atenção a leitura desse salmo, dessa parte desse salmo, e eu farei a leitura na versão NVI. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Hoje é dia do Senhor, como eu disse, mas também é dia de eleição municipal. Como um cristão, eu lamento, e imagino que você também lamente, todas as vezes que um prefeito, um vereador, um presidente da República, um senador, um governador, sobe ao poder e declaradamente é contrário aos valores mais nobres do cristianismo, e que na verdade se refere a eles com desdém. Diante desse cenário, é comum que nós nos voltemos contra o candidato, e nós até mesmo
o ataquemos. Mas talvez devêssemos perguntar, nessa manhã, que tipo de pessoa elegeria voluntariamente homens que desprezam essa visão de mundo judaico-cristão, tão importante para o Ocidente? O que faz uma nação de maioria cristã escolher alguém que pensa de maneira totalmente contrária aos valores os quais o cristianismo defende? Na última conferência dos nossos jovens, do nosso projeto Missão 360, em parceria com o Instituto Neemias, um instituto americano, e a ESEP, nós disponibilizamos um teste PIAS. Este é um teste de cosmovisão que analisa a visão de mundo em 5 áreas: política, educação, economia, religião e questões sociais. O desempenho no teste é classificado basicamente em 3 visões de mundo: a visão teísta bíblica, centrada em Deus; a visão humanista secular, centrada em si mesmo; e a visão socialista, centrada no Estado. Esse teste vem sendo aplicado nos Estados Unidos e em todo o mundo há várias décadas. No entanto, foi no ano 2000 que a equipe do Instituto Neemias criou então desenvolveu um algoritmo sofisticado para poder medir o impacto do teste na vida das pessoas. E quando eles fizeram isso, eles se depararam com uma tendência negativa perturbadora. Só para vocês entenderem, do ano 2001 em diante, crianças e adolescentes demonstraram uma visão de mundo secular, mesmo frequentando as suas igrejas e estudando em escolas cristãs. O que fez com que a equipe ficasse assustada não foi apenas o que estava acontecendo. A mudança de visão de mundo, que cada vez mais deixava de ser teísta bíblica, ou no mínimo cristã moderada, e caminhava a passos largos para uma visão secular da vida, aproximando-se de uma visão centrada no Estado. Isso em si só já é assustador. Mas mais assustador que isso foi quando eles se atentaram para a velocidade dessas coisas. Em menos de 20 anos, isto é, metade de uma geração, os gráficos agora tinham outros números. E para que você entenda que o que eu estou dizendo é de fato objeto de preocupação, permita-me trazer alguns dados dessa pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, apenas 1% revelam ter, segundo o teste, uma visão teísta da vida. Mais ou menos aí entre
2% e 10%. É um grupo que demonstra ter uma visão cristã, pelo menos moderada. Agora, 90% dos jovens de lares cristãos abandonam cada vez mais uma visão da vida que se aproxima dos valores do reino de Deus e já abraçam algum tipo de visão anticristã e secular. Eu vou repetir para que você não perca o dado. 90% dos jovens e adolescentes americanos. Só para vocês terem uma ideia, 85% dos adolescentes que se declararam nascidos de novo, não acreditam na existência de uma verdade absoluta. 85% daqueles que frequentam uma igreja e se declararam como sendo crentes em Jesus. É evidente que não existe nenhum teste 100% preciso. Há uma série de variáveis que nós poderíamos levantar nessa manhã para questionar e debater esses números. Mas o que não resta dúvida é a tendência que a nação americana tem abraçado e que é significativa porque representa algo muito importante para o Ocidente. Não resta dúvida também, quando você compara essas informações com a manifestação cultural que nós estamos vendo, com o dia a dia da maneira de viver no Ocidente. Diante disso, um autor observou, e eu queria chamar a sua atenção para essa citação: a necessidade de um discipulado fiel e eficaz da próxima geração é ainda mais urgente à medida que a nossa cultura se torna cada vez mais secular e hostil à verdade. E aí ele termina com uma pergunta: os nossos filhos e os nossos netos terão uma fé que pode suportar as hostilidades dessa época? Trazendo para mais perto de nós, o que você me diz da próxima geração da sua casa? O que você me diz do seu filho pré-adolescente, adolescente ou que se encontra na juventude? Não resta dúvida que nós vivemos em uma guerra cultural. E a pergunta é: como está a próxima geração da sua casa para essa guerra que já se alastrou por todo o mundo? Para essa onda que está chegando em todos os continentes. É por isso, meus irmãos, que o Salmo de número 78, nessa primeira parte introdutória do Salmo, é tão relevante para os nossos dias. E para a nossa reflexão nessa manhã, onde mais uma vez veremos o sinal da aliança sendo administrado. O Salmo de número 78 faz parte de uma sequência de salmos que começa com o Salmo de número 73. É aquele lamento apaixonado, é aquele lamento profundo, é aquela descrição sincera de Asaf, o mesmo autor desse salmo, descrevendo a sua quase apostasia, a maneira como ele teve os seus pés quase sendo levados pela sua incredulidade. O Salmo 73 é uma descrição tão forte do desejo de se apartar do Senhor, que ele diz que se ele tivesse contado isso para as pessoas à sua volta, talvez elas teriam perdido a fé. E agora essa sequência de salmos, que começa com esse relato do Salmo 73, culmina então com uma descrição histórica profunda
da rebelião de Israel, da maneira como o povo do Senhor viveu de maneira infiel e se apartou da lei do Senhor. E como eu já disse a vocês, veremos muitos desses irmãos também com o Senhor. Mas a despeito disso, foram irmãos que, como nós lemos nessa liturgia, foram infiéis ao Senhor, rebeldes. E agora, a fim de levar essa geração a qual Asaf orienta a ter uma realidade diferente, isto é, não ver quem ama não amando ao Senhor, que foi a realidade dos antepassados. Ele escreve então esse salmo tanto para chamar a atenção como para oferecer esperança. E agora ele apresenta uma maneira pedagógica de nós legarmos à próxima geração uma visão bíblica da vida, de nós legarmos à próxima geração uma maneira de ver a vida, tendo Deus como referência positiva, uma maneira de nós legarmos à próxima geração uma vida debaixo do temor do Senhor. Ele faz isso apresentando basicamente 3 princípios, e eu chamo a sua atenção para cada um deles. Verso de número 1 e 2, ele convida o povo agora a aprender o significado da história da redenção. Versos de número 3 até 6, ele convida a todos agora que aprender o significado da história da redenção, a ensinar o significado da história da redenção. Verso de número 7 até 8 serve como uma espécie de conclusão. E ele apresenta agora o resultado do entendimento e do ensino da história, do significado da história da redenção. Começamos então pela primeira parte. Aprenda o significado da história da redenção. Os versos 1 e 2, eles são regidos aqui nesse salmo como sendo palavras de sabedoria. É como se Asaf, na condição de professor, e talvez mesmo até profeta, convidasse o povo agora para uma lição muito importante. E pelo tamanho do sermão, 72 versículos, o que ele tem a dizer a esse povo é relevante. E você sabe que em sermões longos, manter-se atento é algo difícil. Mas ele quer que você não perca uma só palavra. Ele quer que você se atente ao que ele tem a dizer. E mais do que isso, ele quer que você entenda com profundidade o que ele tem a dizer. Por isso, ele começa o seu salmo-sermão dizendo: povo meu, como um profeta que fala em nome do Senhor, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. E ele diz: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Em português, isso aqui parece só uma introdução retórica, como era usada entre os gregos: senhores atenienses, atente-se para o que eu tenho a dizer a vocês. Mas é muito mais do que isso. No hebraico, as palavras, elas vêm carregadas de significado. E a ideia de Asaf é que você estique literalmente os seus ouvidos para o que ele tem a dizer. Ele te chamando a uma ação no ato de escutar. É como se ele estivesse dizendo: não fique parado aí na sua cadeira, puxe a sua cadeira para mais perto, assente-se aqui, para que você ouça com clareza e atenção todas as palavras que eu tenho a dizer. Estique os seus ouvidos,
Não perca uma sílaba sequer. Então ele diz: ouça a história que eu tenho a contar. E a pergunta é: por que precisa de tanta atenção? Apenas porque a história é longa? Sim. Também porque você pode perder o fio da meada, a moral da história. Mas mais do que isso, o que ele tem a dizer, ele dirá em forma de parábolas ou enigmas. A palavra parábola é a junção de duas palavras. A primeira delas é para, que significa ao lado de. Balen, que significa jogar, lançar. De modo que, em termos retóricos, é lançar uma história a fim de obter o significado. É estabelecer uma comparação entre história e pessoa. De modo que tanto a pessoa como a história sejam unidas por um significado comum. Esse era o método de Jesus. Ele contava uma história, e dessa história ele trazia um significado importante, que deveria ser aplicado à própria vida. Então, de um lado tem a vida, do outro lado tem a história, e o que une essas duas coisas em um ponto comum é o significado da história aplicado àquele aspecto da vida. Então, o que ele tem a dizer tem exatamente esse aspecto. Então preste atenção. É um ponto da mensagem importante para que você entenda o que virá pela frente. A história é simplesmente como uma coleção de datas, de eventos, rende pouca percepção da realidade. No entanto, quando esses fatos são relacionados com a revelação de Deus, aquilo que Asaf chama de os enigmas ocultos, então o real significado da vida é conhecido. Então, ele não vai apenas falar sobre datas. Asaf não vai apenas descrever eventos. Ele quer que você ouça essa história, mas sobretudo você entenda o significado dessas coisas. Compreenda a moral da história. O que está por trás de todo esse relato? E o cerne da questão aqui é o aspecto do ensino do Antigo Testamento. Asaf quer que esse povo ouça. E a palavra ouvir no Antigo Testamento, ela é carregada de muito significado. Na cultura hebraica, o conhecimento está tão ligado à prática que você não pode dizer que você ouviu alguma coisa, que você aprendeu alguma coisa, sem que isso seja uma realidade na sua vida. Se você for na casa de qualquer judeu, você provavelmente vai encontrar na porta da casa, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4, em hebraico na porta. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É apenas para que você escute essa realidade? Não. Na cultura judaica, ouvir significa aprender, viver consistentemente à luz daquela verdade. Então, quando Moisés disse em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, que Israel deveria ouvir que Deus é o único Deus acima de todos os deuses, ele não quer apenas que eles escutem essa realidade, que eles estejam atentos a essa frase, mas que eles vivam à luz dessa realidade. Então, o que Asaf quer é exatamente que essa história da redenção que será contada nos próximos versos, do verso de número 9 até 72, é que essa história, então, agora seja o centro da vida de Israel. Que eles vivam com essa história como sendo a referência última. Essa é uma maneira de dizer o que diríamos em termos modernos.
que ele vai contar a história da redenção, isto é, criação, queda, redenção e consumação. E que eles deveriam ver a vida e viver a vida à luz dessa história. Então, esse é o significado por trás da sua narrativa. Essa é a lição da parábola. Esse é o enigma. Agora, para que isso seja uma realidade e a próxima geração seja edificada por essa verdade, então é necessário ouvir, que significa aprender, entender, antes de falar. Eu já disse a vocês que ninguém dá o que não tem. Falar de legar os valores do reino de Deus para a próxima geração só é possível se você vive à luz desses valores. Você não consegue passar uma visão de mundo que ela não está internalizada no seu coração. Por isso que o alvo de Asaf é alcançar a próxima geração. É ensinar algo que a próxima geração possa viver de forma diferente do que viveu a geração passada. Mas ele sabe que isso nunca vai acontecer se a geração a qual ele está agora conversando e comunicando não entender a história da redenção e não viver à luz dessa história. Então é por essa razão que ele chama a responsabilidade à sua geração. E um autor disse que nós não podemos discipular os nossos filhos além do nosso próprio nível de discipulado. Eu vou repetir. Nós não podemos discipular os nossos filhos além do nosso próprio nível de discipulado. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, e agora eu falo com os adultos. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que visão de mundo, cosmovisão, é uma coisa importante. E que você precisa ter uma visão de mundo que esteja alinhada com os valores do reino de Cristo. Para que você tenha condições de transmitir essa visão de mundo à próxima geração. Então você precisa sim ler livros sobre essas coisas. Você precisa sim estar atento ao que está acontecendo no mundo. Enquanto você está faltando o culto, os estudos semanais, enquanto você está negligenciando a sua vida devocional, enquanto você está deixando de ler e reler a história da redenção, os profetas do evangelho secular estão buzinando o tempo todo e discipulando a próxima geração, a qual inclui os seus filhos. Enquanto você negligencia o contar a história da redenção dia após dia ao seu filho, os profetas do evangelho secular estão fazendo isso por meio da mídia, por meio da educação, por todos os meios que você imaginar. É por isso que você se depara com algumas situações na sua própria casa que você fica assustado. Você olha assim e diz: onde é que aprendeu isso? A gente não conversa sobre isso aqui em casa, mas está lá na mente, já está descendo para o coração. Asaf chama então a atenção àquela geração que estava negligenciando conhecer a história da redenção e viver à luz da história da redenção. Então a primeira palavra de alerta é essa. Você precisa de parar de negligenciar esse assunto tão importante. Você precisa parar de não estudar a Escritura. Você precisa parar de vir à igreja domingo após domingo, ser crente há tantos anos, e não ter maturidade cristã, e não ter profundidade teológica, e não entender coisas básicas do Evangelho. Me desculpe a sinceridade, mas está na hora de você tomar vergonha na cara. Está na hora de você tomar uma decisão diante da realidade do mundo que nós estamos vivendo.
Está na hora de você parar de negligenciar o seu papel como pai, o seu papel como esposa dentro do seu lar. Está na hora disso acontecer, gente. É a mensagem urgente de Asaf. Então, agora que você está ouvindo essa palavra do Senhor, não endureça o seu coração, como fez as gerações passadas, que os profetas se levantavam para alertar o perigo, e o povo se aproximava ainda mais do perigo, se distanciando de Deus, negligenciando os meios de graça, negligenciando o culto ao Senhor, negligenciando as práticas devocionais. E a consequência, você viu na liturgia, uma geração infiel, desleal, que não temia a Deus. Então, se você não quer ver quem você ama não amando o Senhor, pare de negligenciar aquilo que é importante, que é o conhecimento da história da redenção, que dá sentido à vida. Ninguém dá o que não tem. Isso nos leva então ao segundo ponto. Porque agora, uma vez tendo alertado para essa realidade, ele convida agora para que eles ensinem a próxima geração. Ensinem a próxima geração o significado da história da redenção. Eles compreenderam a moral da história, eles compreenderam o significado da parábola, eles viram os eventos históricos à luz dos aspectos ocultos da revelação e da providência de Deus. Eles se atentaram para o fato de que a lei de Deus aponta para ele e é a regra de fé e prática, e eles estão agora vivendo à luz dessas coisas. E agora o salmista acha que é o momento de dizer o que ele disse nos versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Consegue perceber o que eu acabei de dizer? Ouvir e aprender é quase que uma redundância proposital na literatura hebraica. Quem de fato ouviu é porque aprendeu. Então, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Eu repito mais uma vez para que isso fique bem claro para vocês. Ele não está falando de contar história. Ele não está falando de você abrir um livro de história e começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Isso é importante. O que ele está falando é da formação de uma visão de mundo a partir dessa história. É mais do que transmissão de conhecimento. É compreensão de significado. Isso é muito importante para que você entenda o que ele quer dizer aqui. É formação de visão de mundo. É ver para esses atos redentores de Deus e entender o seu significado histórico. À luz da história da redenção que nós sabemos que culmina na pessoa do nosso Salvador. E o objetivo então maior é para que a lei de Deus seja o referencial da vida do povo. É aquilo que o Dr. Davi Charles Gomes chama de uma vida teorreferente, de maneira positiva. Isto é, Deus é o nosso referencial último, e esse referencial é sempre de maneira positiva. Porque Deus é o referencial de todas as coisas. Mas você pode se relacionar com Ele de maneira positiva, adorando e amando, ou de maneira negativa, se rebelando e o odiando. E quando diz que a nação, os antepassados, a geração passada, foi desleal, infiel,
significa se relacionar com a lei de Deus, não de maneira positiva, mas de maneira negativa, se rebelando e se contrapondo contra o Senhor. Porque nem sempre uma coisa percebida é que a lei de Deus sempre aponta para o seu caráter e os seus atos salvíficos. Até mesmo aquelas que são simples e que nós não entendemos. Tome, por exemplo, as leis lá de Levítico ligadas à alimentação. Você lê aquilo lá e diz assim, meu Deus, para que é isso aqui, hein? As nutricionistas nem entendem, nem elas, né? Mas era o cuidado do Senhor, preservando o seu povo de alguns alimentos que ele sabia que naquele ambiente, num deserto, poderia trazer algum tipo de mal. Então, é o cuidado providente do Senhor, é a sua proteção pactual. Então, quando eles leem a lei e vê até mesmo aquelas regras alimentares, eles deveriam entender essas coisas, o significado dessas coisas. E é isso que Asaf então está dizendo aqui. E por que isso é importante? Atente-se para essa realidade. Há um livro que foi organizado pelo Dr. Carson. O título do livro é Verdade Comunicando o Evangelho ao Mundo Pós-Moderno. E aí, um dos autores nesse livro, ele diz a seguinte frase: a verdade é relativa, a história está sendo reescrita e a experiência é o juiz de todas as coisas. Essa é a leitura dele da realidade que nós vivemos. Vou ler de novo. A verdade é relativa, a história está sendo reescrita e a experiência é o juiz de todas as coisas. Bem, já viu que isso aqui daria uma palestra, né? Então, permita-me pensar apenas um aspecto que tem a ver com o nosso texto dessa manhã. A história está sendo reescrita. Desde o século XX, quando o filósofo Nietzsche legou ao mundo a ideia de que Deus, ou a ideia de um Deus que governa todas as coisas, a ideia de um Deus que se revela, está morto. O mundo tem caminhado para viver uma vida longe do Senhor. E para que isso pudesse acontecer, uma nova metanarrativa começou a ser, mais uma vez, escrita. Então, desde esse tempo, o mundo já não se pauta mais pelo pressuposto revelacional. Isto é, a história da redenção. Criação, queda, redenção, consumação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Agora se diz que essa não é a única explicação e nem é a melhor. A Bíblia diz que o problema dos nossos problemas é o pecado. Agora se diz que essa não é a única explicação, nem é a melhor. E que, na verdade, o que nós estamos vendo no mundo não é fruto disso que a Bíblia diz. Isso não passa de um construto social. É a maneira como as pessoas vivem as suas realidades. A Bíblia diz que esse mundo só terá uma solução, e isso é redenção, quando Cristo vier para mudar todas as coisas. Mas o que se diz por aí, que essa não é a realidade. Há uma solução que agora está em voga, sociopolítica, que na verdade é a salvação do mundo. A salvação não está mais na religião. A salvação pode ser encontrada, por exemplo, em um Estado. E por isso ele é digno até mesmo e arroga para si a prerrogativa de adoração. A Bíblia diz que Jesus voltará para consumar todas as coisas. Mas o que dizem por aí é que isso não vai acontecer. Na verdade, esse é um discurso até um tanto quanto de ódio, né? Esse negócio de julgar, de punir.
Esses sermões aí duros que os pastores andam pregando nas igrejas. Atenção, autoridades judiciais, temos que mandar prender esses homens. Discurso de ódio e preconceituoso contra aqueles que não têm a mesma fé. E aí agora tudo está sendo reescrito. Só para vocês terem uma ideia, agora, além da mudança aí do A para o O para o E, na maneira de se dirigir aos gêneros, está em voga agora, e eu li isso essa semana, está em voga agora batizar a criança com um nome que é original, mas é livre de pressões que o gênero pode carregar, entre aspas. Isso está lá no site bb.com.br, se não me engano. Então, a criança recebe um nome e está em moda o apelido. Porque esse nome que ganhou aí o coração das mães e dos pais é um nome neutro, de certo modo, no qual a criança, lá na sua maturidade de 2 anos de idade, vai poder escolher se ela quer ser menino ou menina. Então, Manu, nem Manuel, nem Manuela, só Manu. Cris, nem Cristiano, nem Cristiane, só Cris. E deixa lá, quando ela chegar para os 2, 3 anos de idade, a roupa que ela gosta mais, e o que ela disser que ela de fato quer seguir, ela vai escolher então o que ela quer ser da vida. Veja que é uma redefinição de questões já estabelecidas pela palavra do Senhor. Casamento, mais uma vez, está sendo reescrito ou redefinido o termo. Pecado, como eu disse a vocês, também está sendo redefinido. Então, por isso que esse salmo é importante, porque a história da redenção vai inculcar na cabeça dos nossos filhos o real significado da vida, que passa por esses 4 capítulos maiores. Criação, Deus nos criou dessa maneira. As coisas são como são por causa desse evento. A redenção está na pessoa de Cristo. Na consumação ele virá para redimir todas as coisas. Isso vai sendo inculcado na cabeça da próxima geração. E quando isso acontece, é o que está aí nos versos de número 7 e 8. Quando os resultados agora serão colhidos. Veja aí os versos 7 e 8 chegando ao final desse nosso momento. Então eles porão a confiança em Deus, não em outro lugar, não em outra pessoa, não em qualquer instituição. Não esquecerão dos seus feitos. Eles terão isso fresco na mente. E mais do que isso, obedecerão aos seus mandamentos. Agora veja então o contraste que é estabelecido. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes contra Deus e sua lei, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aqui está então o resultado. E se você estava aí na conferência Missão 360, sabe que uma das frases que eu mais gosto na área de educação cristã é a frase do presbítero Solano Portela no seu livro Cristãos Ensinando aos Nossos Filhos, da editora Fiel. E ele diz assim: o exercício da verdadeira educação cristã forjará cidadãos que caminharão eticamente, instruídos no reconhecimento do Deus Criador. Isto é, tendo Deus como referência última da vida. Agora, atente-se para o que ele continua a dizer. O objetivo é a transformação da mente
Isto é o entendimento do significado da história da redenção, sem medo de demonstrar discernimento e um comportamento diferenciado, que honra a Deus em um mundo que não age assim. Esse é o objetivo final da nossa educação cristã. E esse é o resultado que nós encontramos no Salmo de número 78, versos de número 7 e 8. Para que a próxima geração, diferente dos seus antepassados, honre ao Senhor, temam ao Senhor, seja uma geração fiel ao Senhor. Então preste atenção, se você não legar uma visão bíblica da vida para os seus filhos, eles vão até viver comportadinhos. Eles vão vir para a igreja, eles vão dar o dízimo, eles vão fazer as atividades, eles vão orar na hora do almoço e vai falar assim, que coisa linda. Chega, eu me emocionei, pastor. Que oração bonita. Mas se eles forem criados apenas nesse aspecto da religiosidade, então, quando eles saírem do seu limite, a verdadeira visão de mundo vai aflorar. E talvez aqui esteja a razão pela qual, segundo pesquisas, de 70% a 88% dos adolescentes deixam a igreja no segundo ano da faculdade. E os pais estão assim, como isso? Pastor, o senhor ouviu? Batizado ano passado. Como foi lá a entrevista, pastor, no conselho? Não, respondeu tudo bonitinho. Parecia uma maquininha teológica. Então, pastor, às vezes quando sai do controle, a verdadeira visão de mundo acaba por aparecer. Asaf descreve isso. Os homens de Efraim flecheram, versículo 9 e 10. Flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Isso é uma descrição de uma geração. Imagine voltar as costas para a batalha, não guardar a lei de Deus, se recusar a viver de acordo com aquela lei. E é Israel, gente. Não é uma descrição das outras nações. É o povo da aliança, é os filhos da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe, irmãos, em muitos lugares do mundo, a batalha cultural para essa geração já está perdida. Abraham Kuyper disse o seguinte: quando os princípios que vão contra as suas convicções mais profundas começam a vencer, então a batalha é o seu chamado e a paz o seu pecado. Agora, à luz desse salmo, você não vai conseguir êxito nenhum ficando aí distraído na sua vida, vendo ao culto e se perdendo na distração do horário do almoço, das eleições, do que será o dia de amanhã quando você voltar a trabalhar. Por isso que é urgente, ouça, atente-se. A situação é séria, então ouça, não viva distraído, é o que diz Asaf. Atente-se para o que está sendo dito. E um educador disse o seguinte: não será adequado para os cristãos simplesmente reclamar da impiedade da ciência ou da filosofia moderna, sem fazer o seu papel na educação do lar. E eu diria mais, encerro com isso. Preste atenção. Nós estamos usando todo o nosso poder bélico quanto o que está acontecendo no mundo.
nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Mas a batalha que de fato está definindo a perda da guerra acontece no nosso lar. Lugar no qual nós negligenciamos a educação para a próxima geração. A batalha não está sendo perdida, gente, na discussão das metas narrativas. Essa comunicação, eles conseguem fazer muito melhor do que nós. A batalha está sendo perdida no discipulado dos nossos filhos, dos jovens da nossa igreja, dos adolescentes da nossa igreja. É aqui que a geração passada perdeu para os povos à sua volta. Israel, poder bélico forte. Israel, por causa do cuidado do Senhor, prosperidade. Mas a batalha que fez a diferença foi lá dentro da casa. E como está essa guerra por lá? Como está essa guerra na sua família? A guerra cultural é uma realidade. Quer queira você, quer você queira, quer não. A pergunta é: como está lá a batalha dentro da sua casa? Eu queria que você baixasse a cabeça. Vamos orar? Deus bendito, tem misericórdia de nós. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência no ensino da Tua palavra aos nossos filhos. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência em conduzi-los até a boa educação que a Tua igreja oferece. Pedimos perdão, Senhor, enquanto igreja, quando não ensinamos a Tua palavra de maneira profunda às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Peço-te perdão, Senhor, como um dos representantes do Teu povo aqui nessa cidade, pelas minhas negligências. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa geração, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos a seriedade do que está acontecendo no mundo. Mas muito mais do que reclamar, protestar, desperta-nos para fazermos aquilo que fomos chamados a fazer, que é fazermos discípulos, a começar das nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.